Meus amados irmãos, a gente vai trazer uma mensagem hoje sobre a ira de Deus. Mas antes, porém, a gente vai aqui fazer um comentário na palavra do Senhor. Por que que muitos estão vivendo a ira de Deus? Você sabe perfeitamente que a ira de Deus, ela operou no passado, no tempo dos profetas. Ali existia a ira de Deus por causa do homem, da sua injustiça, da sua impiedade e da sua maldade, da sua malícia. Então Deus usava a sua ira no passado, né? A ira, irmão, quer dizer a lei. A lei era a ira e a lei é a ira até hoje. Veja bem, eu estou falando da ira de Deus, a lei de Deus. A lei. Quando você fala de graça, você fala de amor, você fala de perdão, de misericórdia. Mas quando você fala de ira de Deus, você está falando da lei. Você pode observar a lei mosaica. O que era a lei mosaica? Era a ira de Deus no passado. Só que o povo de Israel não recebeu a graça, que é o amor de Deus. O amor de Deus, a misericórdia, o perdão, a sua justiça. E eles permaneceram na ira até matarem Jesus. Então, meus irmãos, a gente vai abrir a nossa Bíblia agora. Se você tiver uma Bíblia aí perto de você, você pode abrir ela agora no livro de João, no capítulo 3, no versículo 34, 35 e 36. A gente vai apenas abordar aqui esses três versículos do capítulo 3 de João. João 3, versículo 34, 35 e 36. Então vamos para a leitura. Aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas confiou nas suas mãos. Vamos ler também o 36. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos aqui comentar. Aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro. Então está aí, irmãos, a confirmação do Deus verdadeiro, né? É que ele testificou a verdade para todos nós, para todo mundo. Louvado seja o santo nome do Senhor. E no versículo 34, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. Então Deus enviou quem? O seu Filho, Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, como diz lá em João 3,16, né? Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então está aqui, ó. Aqui se confirma. Aquele
que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. Então foi dado o Espírito sem medida para Jesus, a fim de proclamar a salvação. Quando ele proclama a salvação, ele proclama essa palavra, para que a gente creia nele, creia tão somente nele, porque Deus foi, ele, o próprio Deus, foi o próprio Pai, que enviou Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, Jesus Cristo, irmãos, é a salvação. Agora, se estão querendo tirar Jesus Cristo do plano de salvação, aí a palavra do Senhor diz, irmão, que essas pessoas não terão salvação. Não terão salvação. Diz a palavra do Senhor. E ainda no versículo 35, o Pai ama o Filho e todas as coisas confiou nas suas mãos, né? Então o Pai ama o Filho e todas as coisas confiou em suas mãos. Veja bem, todas as coisas, irmão, confiou Deus a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, irmão, tem todo o poder, foi dado a Ele. Isso, irmão, ninguém pode tirar. Ele é o Salvador. Se alguém lhe nega, está vivendo a ira de Deus, né? Porque você pode observar aqui no capítulo 3 e no versículo 36, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Então, irmãos, é isso que eu estou querendo pregar hoje. Mas eu quero fazer uma pregação aqui rápida, só para você entender. Todas as pessoas, irmãos, que não recebem Jesus Cristo, ou que não recebeu Jesus Cristo em sua vida, eles estão vivendo sobre a ira de Deus sobre eles. Aí você pergunta a si mesmo, será que a ira de Deus, eu vivendo ela, eu vou ter salvação? A palavra de Deus diz que não, irmão. A palavra de Deus diz que Deus enviou seu Filho unicamente para isso, para salvar o homem. Se o homem rejeita o Filho, a Bíblia diz que permanece neles a ira de Deus. O povo de Israel, irmão, por não ter recebido Jesus Cristo, permaneceu neles a ira de Deus até hoje. Por quê? Porque eles não receberam Jesus Cristo. Agora, aquele que recebe Jesus Cristo, irmão, aí ele vai viver pela graça, porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o Espírito, irmão, de Deus tem que habitar em nós. Se o Espírito de Deus não habitar em nós, irmão, aí você pode até analisar comigo. Permanece a ira de Deus sobre qualquer pessoa que não recebeu Cristo. Então, irmãos, a pergunta que eu te faço agora é o seguinte: você aceitou Jesus Cristo realmente para viver, para que você faça as obras do Senhor pela graça? Porque se nós formos viver, irmãos, pelaquela lei, a gente vai permanecer na ira. E a Bíblia diz que na ira a gente não é salvo, pela ira não. Se a gente viver a ira, nós não seremos salvos. Mas se você viver a graça de Deus, que é o amor, a misericórdia, o perdão e a sua justiça, porque a justiça é toda a palavra do Senhor, é uma palavra de justiça. A palavra de Deus é uma palavra de justiça. Então é ela que vai nos julgar, então por isso que ela é uma palavra de justiça. Porque essa palavra é quem vai nos julgar no dia do juízo. Esse livro será aberto. E nós seremos julgados por aquilo que está escrito no livro, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. No Novo Testamento, diz a palavra do Senhor. Porque as coisas velhas já se passaram. Então eu não posso, irmão, mais viver a ira de Deus. Eu vejo muitos irmãos, até que eu conheço, que ainda continua vivendo pela ira. Porque ainda pensa em matar, ainda pensa em porfiar, ainda pensam em se vingar, ainda pensam em malícias. Então essas coisas, irmão, tudo é a ira de Deus, que recai sobre os filhos da desobediência.
É a ira de Deus. Então, se você quer viver, irmão, o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, você está isento da ira. Porque se você viver pela ira, você será julgado pela ira. E na ira, irmão, não tem salvação. Por quê? Porque a ira opera a injustiça. Quando você está irado, a palavra do Senhor fala realmente no livro de João que quando você se ira, já existe um espírito de homicídio dentro de você, operando. Esse espírito de homicídio vem da parte de quem? Não é da parte de Deus, é da parte do diabo, irmãos. O espírito da ira, a Bíblia fala claramente que aquele que tiver ódio do seu irmão, que tiver ira do seu irmão, a própria palavra diz que você é um assassino. Então, se você é um assassino, você sabe que está sem o Espírito de Deus. Porque existe esse espírito de homicídio dentro de você, de vingança, de porfiar, de querer fazer coisas que não agradam a Deus. Então, esse espírito não é de Deus. Então, para a gente viver, irmãos, com o Espírito de Deus, nós temos que viver a graça do Senhor. E a graça do Senhor, ela perdoa. Ela ama e ela tem misericórdia do seu irmão. Eu quero encerrar. Foi muito rápido, foi só para você lembrar que nós temos que viver a graça do Senhor e não a ira, porque muitos estão vivendo a ira de Deus na terra. E pela ira de Deus, você não se salva, diz a palavra do Senhor. Como eu já antes li aqui nesse capítulo 3 de João, no versículo 33, 34, 35 e 36. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo.